Podemos não ter expectativas, e nem é bom que venhamos a criá-las, porque muitas vezes nos frustramos com as circunstâncias, com o tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E muitas vezes quando a gente quer que algumas coisas aconteçam no nosso tempo, então o nosso coração se frustra, tem a tendência de querermos abandonarmos aquilo que nós estávamos fazendo. Mas a esperança não, ela precisa continuar viva, ela precisa continuar acesa em nosso coração. Precisamos entrar em uma nova galeria de heróis da fé, porque Abraão, ele creu mesmo contra a esperança, mesmo que tudo seja contrário hoje à sua volta. Não deixe de crer, não deixe de acreditar, não deixe de confiar no que Deus tem prometido para a tua vida, e também o que Deus tem com você. Não só as promessas que Ele tem para realizar através de você, mas aquilo que Ele falou sobre você, que você possa interiorizar, e que hoje, entendendo que você tem a mente de Cristo, você possa blindar sua mente, porque ela é o maior campo de batalha que Satanás tenta atacar, para que você venha esmorecer, para que você venha fracassar. Estarmos aqui traz também os nossos desafios, de não vermos aqui um público presencial, de vermos a dor de familiares, pessoas na minha família que estão enfermas, outras que estão internadas também. Mas nós estamos aqui firmes, não porque não passamos por lutas, nem passamos por dores, mas porque estamos firmes nas promessas daquele que é fiel para cumprir cada uma delas. Amém? Por isso, se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Atos capítulo 9. E eu vou ler apenas a partir do versículo 10. E eu queria que você compartilhasse essa palavra. Eu quero falar com você sobre a excelência de um chamado. Você sabia que você tem um chamado? E esse chamado especificamente, talvez não seja com o microfone, talvez não seja tocando, dançando. Porque quando a gente fala de chamado, o primeiro entendimento que vem na nossa cabeça é que nós vamos ser usados por Deus de uma maneira pública, para as multidões. Pode acontecer também, né? Mas eu entendo que chamado é muito mais do que aquilo que a gente pode dimensionar ou de mensurar. É exatamente a missão que o Senhor nos confiou nessa terra, quer seja no altar, quer seja para uma multidão, quer seja para uma pessoa só, quer seja nos bastidores, independente da posição que você venha a exercer dentro do reino. Entenda que Deus, Ele tem uma missão para cumprir em você e através de você. Um político, ele cumpre o seu chamado. Um médico, ele cumpre o seu chamado. Um pastor, ele cumpre o seu chamado. Aquele que dança, que toca, que ensina, ele cumpre o seu chamado. Aquela que varre a igreja, ela cumpre o seu chamado. Aquele que está aí como empresário, ele cumpre o seu chamado. Cada um de nós precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo e qual é a posição de Cristo em nós. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e bem como perante os filhos de Israel. Só até aqui. Que você possa na sua casa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Meu Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus que conhece as nossas limitações. O salmista diz que o Senhor sabe das nossas fraquezas e limitações, e sabe que somos pó. Vem nessa hora, Senhor, ao encontro daquele que está nos assistindo,
do necessitado, da necessitada, daquele que está clamando, dizendo: Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso estar sensível à tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que os teus planos e os teus projetos se cumpram em cada vida. Nós declaramos e profetizamos sobre os teus filhos, meu Deus, que estão nos assistindo nessa noite, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha envolver, que o Senhor venha em nome de Jesus curar aquele que está enfermo de alma, aquele que está enfermo, Senhor, de preocupações, aquele que está enfermo no físico, que o Senhor venha trazer cura e esperança sobre esta geração, em nome de Jesus. Se você crê e concorda comigo, diga amém, diga aleluia. Saulo de Tarso, poliglota, homem criado aos pés de Gamaliel, cidadania romana, homem que perseguiu a igreja e que foi responsável pela morte de Estevão. Muitos males este jovem gerou, mas Deus não estava olhando para o seu passado. Quando Deus olha para mim e para você, pode ter certeza, Deus não olha para aquilo que você é hoje, Deus olha para aquilo que você pode ser nas mãos dele. E eu tenho certeza que talvez hoje, diante daquilo que você tem enfrentado, você tem se questionado: será que Deus vai cumprir na minha vida aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem prometido? Porque diante das dores que eu tenho passado, diante das adversidades à minha volta, eu não consigo mais acreditar. O meu coração não está queimando nem ardendo como um dia queimou, como um dia ardeu. Eu me encontro decepcionado, não apenas com as pessoas, com as circunstâncias, mas até comigo mesmo. Diante da pandemia, como é que eu vou conseguir me projetar? Como é que eu vou conseguir ter sonhos, ter visões? De repente já estão dizendo que vem um novo vírus aí, pior do que esse que nós estamos enfrentando. E de repente a humanidade começa a viver um tempo de desesperança, um tempo onde foge do nosso alcance qualquer recurso, qualquer possibilidade, e cada dia passa a ser um milagre. Cada dia, ao acordarmos, nós respiramos e já glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos. Quantos projetos você não planejou na sua mente e no seu coração, e de repente você diz: meu Deus, a metade não se concretizou. Eu estava há pouco falando com algumas pessoas sobre alguns projetos da igreja, porque a gente não deixa de sonhar, a gente não deixa de projetar, mas de repente são projetos que ficam na incerteza se de fato acontecerão naquela data. Temos a esperança de que aconteça, temos a esperança de que as coisas elas possam voltar, mas existe uma convicção que está no nosso coração, e essa convicção jamais ela pode sair, de que nós não caminhamos por meio daquilo que nós vemos, nós caminhamos por meio daquilo que nós cremos. Existe outra esperança também que é trazida à nossa memória, é que o nosso Deus é um Deus que surpreende. Ele pode de repente fazer do nada tudo, fazer do pequeno grande. Ele pode de repente, de uma hora para outra, reverter a situação e dizer: não é como os homens determinam, é exatamente como eu estou determinando, porque operando eu, quem impedirá? Deus pode de repente dizer para você: faça isso, faça aquilo, e você diz: meu Deus, eu sou tão pequeno, tão pequena diante dessa responsabilidade. E o Senhor olhar para você como Ele olhou para Moisés e dizer: eu sou a tua boca e te ensinarei o que você haverá de falar. Diga a todos que eu sou o grande eu sou. Você precisa entender que quando Deus chama, Ele não apenas Ele capacita, mas Ele se responsabiliza, Ele respalda, Ele abre portas, Ele trata com o nosso caráter, Ele trata com o nosso coração e nos amadurece para aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Se você crê que é assim, diga aleluia. E eu acredito, meus queridos, que a visão de sermos igreja, independente de estarmos em um templo físico, independente de estarmos em uma casa, isso é uma verdade, porque o templo somos nós, e nós podemos cumprir a nossa missão
por onde quer que nós formos ou andarmos, mas nada substitui também o congregar, sermos um, estarmos juntos, porque a Bíblia fala em Coríntios que uns são mãos, outros são pés. Para que o corpo seja formado, descrevendo a igreja, ele precisa ter os seus membros todos bem alinhados. Então, se fosse por isso, a mão, ela caminharia só, o pé caminharia só. Como é que mão caminha? Tem como. Os olhos têm a sua função? Tem. A boca tem a sua função? Tem. Então nós precisamos entender que o ajuste e a unidade do que somos é o que determina exatamente a força da igreja, é o que determina o avançar da igreja. E Jesus falou, não sobre uma pessoa isolada, mas Ele disse, sobre a minha igreja. Isso traz a visão de plural, não de singular. Eu sou a igreja do Senhor, porque eu sou templo do Deus vivo, mas em uma visão plural, unidade, corpo. Foi o que Jesus orou, lá em João capítulo 17, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. E assim, o mundo verá a tua glória. É através da unidade, é pelo fato de estarmos juntos, que a glória de Deus é revelada ao mundo. Eu quero que você entenda nesta noite, preste atenção, que quando o Senhor, Ele chamou Saulo, o Senhor surpreendeu a Saulo. Ele não sabia o que estava por vir, ele não sabia o que Deus faria através dele. E eu quero declarar para você, que é templo do Espírito Santo, que é a igreja do Senhor, que é parte do corpo da noiva do Senhor Jesus. Por quê? Porque você é um membro, que o Senhor, Ele vai te surpreender, Ele vai afunilar a tua história e o teu caminho, mas Ele vai te levar para o centro da vontade dEle. Se você crê que é assim, diga aleluia. Aí Saulo pega autorizações e vai até Damasco, aspirando perseguições, para perseguir os cristãos, para perseguir as pessoas. E de repente, quando ele está no meio do caminho, a sua expectativa e o seu propósito é mudado, quando de repente se revela a ele uma luz. E na revelação dessa luz, diz a palavra, que ele cai de onde ele estava. Muita gente diz que ele caiu do cavalo. Vamos pensar que ele estava num cavalo. E de repente, quando ele cai, ele perde a sua visão. Primeira coisa que Deus ele faz conosco, para nos fazer entender a excelência do chamado dele para a nossa vida, é tirar a nossa visão. E quando eu falo do tirar a nossa visão, eu não estou falando literalmente da sua visão física, eu estou falando da visão, da maneira que você enxerga as coisas. Talvez da visão carnal que você tem, talvez da ótica carnal que você tem, talvez da ótica humana ilimitada que você tem. E hoje o Senhor está dizendo, eu estou tirando a tua visão para implantar em você a minha visão. Eu estou tirando de você o seu propósito para estabelecer em você o meu propósito. Eu estou tirando de você o seu foco para estabelecer em você o meu foco. Eu estou tirando de você as tuas convicções para estabelecer as minhas convicções. Eu estou hoje tirando o teu caráter para imprimir e implantar em você o meu caráter. É maravilha. Jesus ele disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Então Deus está mexendo hoje na tua lâmpada. Eu estou falando isso interiormente. Deus está mexendo no teu caráter. Se preocupa não, meu lindo e minha linda, que é uma questão de tempo. Deus vai te trazer para o centro da vontade dEle. Você tem um chamado.
E esse chamado você vai viver, independente de você querer ou não. Você é alvo dos olhos de Deus. Nem que Deus tenha que tirar alguém de um cavalo ou da estrutura onde nós estamos, mas Deus sabe como nos ensinar, Deus sabe como nos acolher, Ele sabe como nos abraçar, porque não é mais o meu jeito, não é mais o teu jeito. Só vai sobreviver nessa geração quem vê como Jesus vê, quem olha como Jesus olha, quem age como Jesus age. Se você crê que é assim, diga aleluia. E de repente, diz a palavra que ele perde a sua visão, e todos que estão com ele ficam emudecidos, não falam nada. É aquele momento que você busca uma resposta, ou um direcionamento, ou que alguém te faça entender alguma coisa, e você sente o silêncio à sua volta. E eu posso dizer uma coisa para você: você pode não ter perdido a sua audição, mas existem cenários na nossa história que Deus não permite que ninguém fale, porque quem vai falar é Ele, quem vai se revelar é Ele. E tomado ali pelos seus companheiros, Saulo é levado até Damasco, e chega na casa de Judas, na rua chamada Direita. Não era o Judas Iscariotes, esse já havia morrido, era o Judas de Damasco. Na casa de Judas, uma pessoa que muita gente não fala, uma pessoa que muita gente não conhece e não é descrita, mas que abrigou um perseguidor. E possivelmente pelo contexto histórico, Judas era um cristão, e ele estava abrigando uma pessoa que não era ainda um apóstolo, não tinha ainda uma posição. Ele estava abrigando um cego, ele estava abrigando alguém aos olhos dos outros, um perseguidor, alguém que foi para gerar conflito em Damasco. Foi alguém que abriu as portas da sua casa exatamente para abrigar um desconhecido, alguém que não tinha crédito. Deixa eu falar um terceiro princípio aqui para você. Deus vai levantar pessoas como esse Judas. Estou falando de Judas traidor não, estou falando de Judas de Damasco, que vão acreditar em você quando você mesmo não acredita, que vão confiar no que Deus tem na sua vida, até quando você não confia, que vão te amar até quando você não se ama, que vão te abraçar até quando você não consegue se abraçar, que vão estar perto de você, mesmo que você não esteja perto de ninguém. Diz a palavra que Judas abriga Saulo. Enquanto isso, tem um discípulo chamado Ananias, e Ananias escuta Deus falar com ele: Ananias, vai lá na casa de Saulo, na casa de Saulo não, na casa de Judas, na rua chamada Direita, porque tem um homem lá que se chama Saulo de Tarso, apelido de Tarso, porque era da cidade de Tarso. E lá eu já falei com ele que você iria impor as mãos. Deus não estava dizendo: Ananias, me faz um favor. Deus estava dizendo: vá lá, porque eu estou mandando você ir. E eu já disse a ele que você vai. Não só foi um tratamento de Deus na vida de Saulo, foi um tratamento de Deus também na vida de Ananias, porque o Senhor não estava pedindo, o Senhor estava ordenando. Muitas vezes quando a gente é criança, sabe, tem pais que chegam: filho, faz isso aqui. Não, pai, eu não quero fazer agora. Filho, faça isso aqui. Não, depois eu faço. Aí tem hora que o pai chega e diz: eu não estou pedindo a você, eu estou ordenando que você faça. O que Deus está dizendo hoje não é trazendo para você uma condicional. Ele está dizendo: esta é uma ordem. Vá, que eu já preparei o caminho. Vá, que eu já falei com ele.
O que Deus está dizendo é: toca nas águas, porque eu já dei ordem para o mar se abrir. Vai e trata com a pessoa, porque eu já preparei o terreno do coração dela. Vai lá e pisa nesse mar, porque você vai andar sobre as águas, porque eu já coloquei uma estrutura para você flutuar. Vai lá, porque eu já dei ordem ao vento e ao mar, que eles se aquietem. Entenda uma coisa: quando Deus Ele envia, Ele já prepara o caminho, Ele já abre a porta, Ele se responsabiliza. A tua segunda, a tua terça, a tua semana já está garantida, por meio daquele que era, que é e que há de vir. Deus é a tua cura, Ele é a tua retaguarda, Ele é aquele que vai na tua frente. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita ou à tua esquerda, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará a ação poderosa do Senhor. Sabe por quê? Porque a Ele eu e você nos apegamos com amor. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eita glória! Então de repente, Ananias recebe uma ordem, e Deus já tinha falado com Saulo. Quando Deus traz uma ordem, entenda essa verdade: Deus já preparou a estrutura para que a ordem que Ele estabeleceu sobre a tua vida, ela possa obedecer ao mandato dEle. Você está entendendo? Deus não mandou você ir, é porque a porta já foi aberta. Deus não mandou você colocar o pé no mar, é porque Ele vai te fazer andar sobre as águas. Deus não falou para você crer, é porque o milagre vai acontecer. Deus não diz que você pode ter esperança, é porque a árvore vai florescer. Deus não disse: Ananias, vá. Aí Ananias ainda chega como ser humano: mas Senhor, eu tenho escutado tantas coisas, eu tenho escutado coisas ruins sobre este homem, que ele aspira perseguir os cristãos, que ele é um homem que já trouxe aqui para Damasco autorizações para que ele pudesse fazer isso, e o Senhor está me mandando ir até ele. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não estou preocupado com o passado dele, com o propósito que ele tinha. Eu não estou aqui dizendo a você que ele é o mesmo que antes de vir para Damasco aspirava perseguições. Ele agora está diferente, ele perdeu a sua visão. Eu já estou falando com ele, ele está na casa de Judas, eu já estou tratando com ele. Antes de você ir para fazer o que eu quero que você faça, Ananias, eu já comecei a fazer. Quando Deus Ele manda, é porque Ele já está trabalhando. Quando Deus fala com você hoje, é porque a tua semana já está garantida por aquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E às vezes a gente está como um balão, teimando. Nem que Deus use uma jumenta, nem que Deus use o mais simples, ou a mais simples, mas Ele sabe como falar conosco e como tratar. Ele sabe como nos paralisar, Ele sabe como nos frear, Ele sabe como mexer com o nosso coração, com a nossa estrutura. Por mais que você diga: eu sou assim, mas Deus diz: mas eu não quero que você seja assim, e eu vou te ensinar a ser como eu quero que você seja. Eu vou te ensinar a fazer o que eu quero que você faça. Não é mais como você quer, vai ser como eu quero. E de repente, diz a palavra que Ananias vai e obedece, e vai até a casa de Judas. Quando ele chega lá, Saulo está orando, sem visão, e também sem se alimentar. Ele estava em jejum, ele estava sem comer. Muitas vezes,
nós precisamos nos abster de alguns alimentos. Deus não só tira a nossa visão, Ele também muda o nosso apetite. Talvez hoje o seu apetite seja diferente daquele que deveria ser. Talvez hoje as suas motivações estejam erradas e até as minhas. Mas o Senhor está dizendo: eu estou canalizando você para a motivação certa. Às vezes o nosso apetite está apenas na horizontal. Estamos preocupados. E seria hipocrisia dizer que isso não tem que ser uma preocupação, porque somos seres humanos, estamos nessa terra. Mas estamos preocupados na horizontal com o financeiro. Estamos preocupados na horizontal com aqueles que adoecem. É triste aquilo que nós estamos vivendo. Nunca foi visto na história. Estamos preocupados na horizontal de quando a igreja vai poder estar presente presencialmente. Quando é que um dia todas as vacinas chegarão? Quando é que alguns conflitos políticos eles vão acabar? Porque não só existe um vírus, não só existe uma doença, existe também um desalinhamento político. E nós temos que lidar com tudo isso. Nós temos que encarar tudo isso. Verdades, mentiras, posicionamentos. Alguns concordam com isso, outros concordam com aquilo. E nós respeitamos a particularidade e a individualidade de cada pessoa. Mas quando eu olho aqui para a palavra, eu entendo que o nosso apetite precisa sair um pouquinho da horizontal e precisa se mover para a vertical. Precisamos revelar a nossa fome maior por Deus. Precisamos revelar a nossa sede maior por Ele. Por quê? Porque o próprio Jesus, Ele disse lá em João: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue. Ele não estava falando de canibalismo, ele estava falando dele ser o alimento através da palavra. Esse tem parte comigo. E sabe o que é que ele completa dizendo? E todo aquele que de mim se alimenta, que de mim se alimenta, por mim também viverá. Se a palavra de Deus não te sustentar, se as promessas não te sustentarem, se a tua vida com Deus, o teu particular com Ele, o teu clamor a Ele não te suprir, nada mais saciará a fome do teu coração. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Então alguns paladares mudam. Interessante que eu tinha uma coisa bem controvérsia na infância. Eu gostava de comer milho assado e cozinhado, mas eu não gostava de milho verde dentro da latinha. Estranho, né? Eu não gostava de verdura, aprendi a gostar. Só tem uma verdura que até hoje não sou muito fã, mas acho que na carne dá um sabor, é o pimentão. Às vezes o nosso paladar muda. O ser humano é mutável, basta ele se permitir. E de repente Ananias ele chega na casa de Judas, na rua chamada direita. E quando ele chega, presta atenção, Saulo está orando. E diz a palavra a partir do versículo 17: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, já chamando de irmão, já vai profetizando sobre a tua família, vai profetizando sobre os doentes, vai declarando a cura. Ananias já chegou dizendo: irmão, por quê? Porque Jesus, ele veio como unigênito, único filho, mas ele ressuscitou como primogênito, como primeiro entre muitos irmãos, onde eu e você fazemos parte dessa irmandade. Aleluia! Ele já chegou profetizando.
Já levante suas mãos na sua casa e profetize sobre os enfermos. Já levante as mãos aí no seu trabalho e já vá profetizando. Vai trabalhar amanhã, já vai profetizando. Não é acordar com o pé direito, não. É acordar debaixo da destra fiel de um Deus que não pode mentir, de um Deus que não falha, de um Deus que não muda, de um Deus que tem mãos e apalpam, que tem olhos e veem, de um Deus que é fiel mesmo que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. E de repente, Ele já chega declarando e profetizando. Irmão, tem gente que você olha assim e diz: é carne de pescoço, pessoa complicada e difícil. Vai profetizando: tu és uma benção. Não é na ironia não, viu? É na fé. Deus vai te usar tanto. Eu te amo tanto. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. A pessoa vai olhar para ela mesma e ela vai até se questionar: de que forma eu sou instrumento? Vai declarando: acredite naqueles que os outros não acreditam. E até quando as pessoas não acreditam nelas mesmas e naquilo que Deus vai fazer através da vida delas, que você possa ter a visão de Deus e que você possa acreditar. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Não adianta ter visão e não ter uma vida cheia do Espírito. Não adianta simplesmente pregar a palavra e não ser cheio do Espírito. Não adianta cantar e não ser cheio do Espírito. Não adianta fazer o que você está fazendo e não ser cheio do Espírito. Não adianta você realizar lá fora o que você está realizando se você não tiver uma vida cheia do Espírito. E quem é cheio do Espírito ama. Quem é cheio do Espírito age como Jesus agiria. Uma coisa eu entendo, e essa é uma verdade, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo vai passar, as línguas passarão, o profetizar passará, mas o amor jamais acaba. Deus, Ele é a essência deste amor. Então entenda hoje: quem é cheio do Espírito ama, quem é cheio do Espírito perdoa, quem é cheio do Espírito se permite, quem é cheio do Espírito diz: Deus, eis-me aqui, não é a minha vontade, mas é a tua. E se eu tenho que beber desse cálice, que seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para impor as mãos e para que você seja cheio do Espírito. Imediatamente as escamas caíram e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Deixa eu falar algo para você. Isso aqui é muito forte. No anonimato da sua história, no lugar que talvez ninguém te veja, nem te conheça, onde os olhares não conseguem chegar, é ali que Deus vai tratar. É aí onde você está, na sua casa ou no seu ambiente, independente de onde você está nos assistindo, o que Deus quer é o seu coração. Ele não vai abrir mão de você independente daquilo que aconteça, nem que Ele tenha que mover montanhas e mares. O que Deus quer é que você seja cheio do Espírito. E eu quero declarar algo muito forte aqui. Se você crer, levante as suas mãos. Deus está restaurando a visão. Preste atenção, que você perdeu. Como assim, pastor? Eu perdi a visão, perdeu. Mas essa nova visão não é na ótica que você tinha. É um óculos novo, é uma dimensão nova, é uma ótica nova.
Deus está abrindo hoje os teus olhos. Ele está tirando as escamas. Por quê? Porque o Saulo de antes não serve, a mulher de antes não serve. Deus está fazendo nova todas as coisas, e Deus está dizendo: seja cheio, seja cheia do Espírito. Se levante hoje do seu lugar, se alimente, seja batizado, e deixe eu fazer em você e através de você o que eu quero fazer, porque você é para mim um vaso escolhido. Oh, meu lindo, minha linda, o Senhor te escolheu desde o ventre. Você não vai conseguir fugir. Você é filho da promessa. Você é filha da promessa. Deus vai te pegar. Ah, pastor, está falando de preço. Não, estou dizendo que Deus vai te pegar aí onde você está. E você sabia que muitas vezes o nosso ministério, ele nasce na dor? Você sabia que muitas vezes o nosso ministério nasce nas piores circunstâncias da nossa vida? Valorize hoje esse momento de anonimato, porque quando você sair da casa de Judas, que representa o esconderijo, o lugar secreto, você vai sair para florescer. Você vai sair para cumprir um propósito, um chamado, e viver a nova visão que Deus tem para você. Se Deus tiver hoje que desconstruir você para reconstruir você novamente, Ele vai fazer isso. Se Deus tiver que afunilar você, Ele vai afunilar. Se Deus tiver hoje que prensar você na parede, Ele vai prensar. Já ligou para quem você ama? Já passou mensagem para essa pessoa? Já orou hoje no seu secreto, dizendo: Deus, eu não tenho escolha, eu não tenho para onde correr. Para onde ou para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Já parou para agir como Jesus? Já parou para pensar como Jesus? Só se permita, só isso. É tudo que Ele quer. Mas se eu não me permitir, eu tenho uma boa notícia para você e eu tenho uma má notícia. A boa é que Deus não desiste de você, e a mal, para você que resiste, é que Deus vai fazer você querendo ou não. Isso para mim também é uma boa. Mas para você, você pode fugir disso ou daquilo, mas Deus vai fazer, querendo você ou não. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. O destino está traçado. E o Deus de Jó também é o nosso Deus. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos e pensamentos podem ser impedidos ou frustrados. Nada, nenhuma das promessas cairão por terra. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, vem sobre cada vida e sobre cada coração. Eu já queria chamar o pastor Rômulo aqui, e nessa hora, Senhor, vem tocando cada pessoa que está nos ouvindo, para que eles possam entender a excelência do chamado, para que eles possam entender a grandeza daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Não a nós, mas ao Teu nome toda a glória, Deus. Nós entendemos que não somos nada, nada temos e nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos saltar montanhas e vales, podemos andar sobre as águas,
porque pertencemos a um Deus que é fiel, independente daquilo que aconteça. Abraça cada vida, abraça cada coração, traz esperança e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.